entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este homem chefe dos publicanos, e era rico. Verso 3: e procurava ver quem era Jesus. Ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4: e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. 6: e apressando-se desceu e recebeu com júbilo ou alegria. 7: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo: que entrará para ser hóspede de um homem pecador. 8: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. 9: disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Bendito Deus. Eu quero aqui, somente na introdução, apresentar, rápidas palavras, os dois cenários dos dois personagens, Zaqueu e Bartimeu, que foi o que antecedeu a esta pregação de hoje. Então eu quero aqui apresentar, ponderar algumas semelhanças desses dois homens. Haviam semelhanças e haviam também discrepâncias. Eram iguais em algumas partes e muito diferentes em outras. Por que apresentar os dois cenários dos dois personagens? Primeiro, porque os dois cenários aconteceram na mesma cidade, no mesmo dia. E há alguns pontos que assemelham dos dois homens. Primeira situação, que são bem parecidas. Jesus estava entrando na cidade com Bartimeu, e com Zaqueu Jesus já estava passando a cidade. Bartimeu, ele tinha um propósito de ver, ele era cego. Zaqueu também queria ver quem era Jesus. Bartimeu sofreu uns obstáculos, impedimento, por causa da multidão. Zaqueu também sofreu os obstáculos por conta da multidão. Bartimeu teve o seu sucesso, foi salvo. O texto está dizendo. Zaqueu também foi salvo. O texto está referindo da mesma situação. Bartimeu aproveitou a oportunidade. Zaqueu também aproveitou a oportunidade. Algumas diferenças transparentes. Bartimeu, miserável, pobre. Zaqueu, alta sociedade, rico.
Bartimeu cego, Zaqueu pequeno. Então há umas diferenças, não são tantas, mas umas diferenças só da riqueza para a pobreza é uma diferença grande. Com Bartimeu, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Com Zaqueu, Jesus não perguntou. Jesus disse o que ele queria fazer com Zaqueu. Algumas diferenças, mas vindo para o texto então, conforme lembrar de algumas, eu voltarei a ressaltar. Olhando para o texto qual nós lemos, o capítulo 1 de Lucas 19 diz: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Segundo, versículo 2: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era também rico. Versículo 3: e procurava ver quem era Jesus. Queria ver Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O tema desta mensagem de hoje, é o desafio incondicional alcança maior sucesso. O desafio incondicional receberá mais que o esperado. O desafio incondicional receberá mais que o esperado. Bartimeu fez um propósito ao teu coração. Ele se posiciona no alvo, dizendo: eu quero ver quem é este Jesus que esta multidão segue. Com certeza Zaqueu já tinha informação de Jesus, mas nunca tinha visto Jesus. Há quem diz que ele tinha contato com Levi, o Mateus, que escreveu o livro de Mateus, que era ex-publicano também. Talvez teria algumas informações de Jesus, mas nunca havia visto Jesus. Interessante é que ele colocou num propósito: eu quero ver quem é Jesus. E ele, quando ele coloca esse propósito no coração, é como ele adquirir um alvo que todo homem precisaria ter, desejar, buscar. É este alvo, é este foco, é este ideal de ver de Jesus, de conhecer mais Jesus. Zaqueu foi este homem que desejou o teu coração, de conhecer mais Jesus, e ele não colocou condição sobre isso. Haja vista que ele era um homem de uma sociedade alta, de um padrão de vida elevado, diferente da multidão que acompanhava Jesus. Zaqueu era diferente, até mesmo o bairro que ele morava não era um bairro de periferia. A localização dele, a residência dele, as amizades dele, era amizade diferenciada, da qual estava seguindo Jesus aquela multidão. Detalhe importante: Zaqueu se aniquila de todas essas posições dele. Ele renuncia a isto para ir atrás do seu alvo. Ele renuncia a seus companheiros. Ele renuncia a sua alta sociedade. Ele renuncia a sua etiqueta. Ele quebra o protocolo, mas ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu estava numa direção certa. Zaqueu estava buscando o que era real.
Zaqueu não mediu esforço, ele decidiu ir. Mas o texto diz assim, que Zaqueu não conseguia realizar o seu sonho, o seu desejo, o que ele buscava. O texto é claro, Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão e por causa da sua estatura. Ponto final, é assim que o texto está dizendo. Procurava ver quem era Jesus e não podia, o verso 3, por causa da multidão, pois era pequena estatura. Não podia, ele não podia. Está no texto, Zaqueu não podia realizar o seu sonho. Zaqueu, além de ser otimista naquilo que ele buscava, além dele ser determinado, além dele decidir quebrar todas as condições, buscar incondicionalmente, Zaqueu também tinha um projeto, Zaqueu tinha estratégia, Zaqueu fez um planejamento, Zaqueu conhecia as suas possibilidades, Zaqueu sabia que não daria para ele realizar o seu sonho. No entanto, Zaqueu não desistiu. Zaqueu não desistiu do seu foco, do seu ideal. Às vezes você que se encontra numa situação de Zaqueu hoje, dizendo eu quero algo, é muito importante, eu preciso de algo, mas você veja barreiras, você veja obstáculo, você veja a situação que caracteriza o impossível. Eu venho aqui para te dizer nesta noite, o Deus do impossível vai te iluminar, vai te dar estratégia para você realizar o teu sonho. Levanta, não fique prostrado, esperando surgir por acaso. Não, usa a sua inteligência. Deus te deu inteligência, usa a tua inteligência. Levanta desta tua situação, porque sentado, prostrado como está, não conseguirá realizar o teu sonho. Mas se levantar, se dedicar, se traçar meta, se buscar planejar, você vai chegar lá em nome de Jesus. Aprenda com Zaqueu, o texto é claro, ele queria ver quem era Jesus, mas não podia, não conseguia, mas ele formou um planejamento, ele formou uma estratégia, e aqui eu aprendo, você pode, eu posso, tu pode, eu posso, nós conseguiremos, é só traçar uma meta, não fica aí pensando que não tem jeito, que é impossível. A palavra para você hoje é, você vai conseguir, de alguma forma, você vai realizar o que você almeja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Versículo 4, correndo diante. Amados irmãos, às vezes é preciso sair do meio da multidão. Às vezes a tua vitória, a tua bênção não está no meio da multidão. Ou seja, não está igual a todos, não é semelhante a todos. Às vezes você precisa sobressair. Com cada um Deus tem um negócio, com cada um Deus tem uma forma de trabalhar. Às vezes para você, é para você ir muito além. Tem gente que gosta da mesmice, tem gente que gosta de viver como todo mundo vive. Sabe aquele negócio de Maria vai com as outras? Tem gente que não consegue ver um diferencial. Está na hora de você buscar de Deus estratégia nova para você realizar o teu sonho.
Zaqueu disse: se eu andar com a multidão, jamais eu vou conseguir realizar o meu sonho. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir adiante da multidão. Ei, sai daí de trás, sai daí do meio, vai um pouco além, vai um pouco além. Não é porque a multidão jejua 3 vezes por semana que você tem que ficar igualzinho. Quem sabe Deus está querendo de você 4 vezes. Que não é porque a multidão ora 1 vez por dia que você tem que orar somente 1 vez por dia. Sobressaia em nome de Jesus. Começa a descer hoje, começa a buscar hoje, traça a meta hoje, traça a estratégia hoje. Não importa que a multidão está dizendo, não importa que a multidão está anunciando, vá além, porque a tua vitória será realizada depois que você sair da mesmice, depois que você ir além. Faça como Zaqueu. Zaqueu, se ele andasse com a multidão, ele não conseguiria. Ele sabia muito bem disso. Ele conhecia suas limitações. As suas limitações externas era a multidão, as pessoas, e impedia que ele visse a Jesus Cristo. A sua limitação física interna era o seu tamanho. Ele conhecia as suas limitações. Uma coisa que nós precisamos é conhecer as nossas limitações. Tem alguém que passa pela direita, outros passam pela esquerda, outro senta, outro levanta. Veja a tua posição. Eu quero é que você tome posse da tua vitória. Não seja igual, não precisa ser igual. Deus te dá liberdade para você traçar meta nesta noite e alcançar o teu ideal. Faça como Zaqueu. Zaqueu diz: atrás da multidão eu não consigo, no meio da multidão eu não consigo, próximo da multidão eu não consigo. Eu só consigo se eu andar na frente da multidão, diante da multidão. O que eu tenho que fazer? Zaqueu diz: sabe de fazer o quê? Eu tenho que correr. Se eu andar como a multidão, eu nunca vou realizar. É hora de correr, é hora de se esforçar, é hora de ir um pouco mais além. Se esforça para alcançar a tua vitória no nome de Jesus Cristo, que vive para sempre. É propício à humanidade ser igual. Tem gente que é igual. Passamos perto de um lugar hoje que tinha um gado. E esse gado estava todo junto, encostado na cerca. Interessante, quando um desce para tomar água, todos vão. Quando um para debaixo de uma árvore, todos param. E o ser humano é meio que assim mesmo. Eu estive numa empresa de uma pessoa, numa loja, esta semana, e ele me disse para mim: olha, João, você não acredita, eu precisei repor o meu estoque de churrasqueira. Está todo mundo comprando churrasqueira para fazer churrasco. Aquela churrasqueirinha de aço, você faz churrasco em qualquer lugar, apartamento. Por que isso? Porque o pessoal está em casa. Então, todo mundo comprando churrasqueira, porque é a oportunidade. Então, isso é normal. O ser humano parece que vão tudo do mesmo lado, tudo da mesma forma. Mas com Jesus quer ver um diferencial na nossa vida. Jesus quer que a gente sobressaia. Jesus gosta de ver alguém quebrar o protocolo. Jesus gosta que alguém desça mais, busca mais, se esforce mais, faz a diferença no meio da multidão. É isto que Jesus está olhando. Quem é que vai fazer a diferença hoje, no meio da pandemia?
Quem é que está fazendo a diferença hoje? Será que é os que estão brigando, discutindo política, brigando por causa de partido? Ou é quem está cultuando online, glorificando a Deus, recebendo a palavra do Senhor? Faz a diferença. É porque todo mundo está metendo pau em alguém, falando de alguém, então vamos todo mundo. Não, o Senhor quer um diferencial. O crente em Jesus Cristo tem que fazer a diferença, tem que olhar para Jesus, buscar Jesus, aproximar de Jesus, ver Jesus. Temos que fazer a diferença. A nossa vitória está nos pés de Cristo, a nossa vitória está nos pés do Senhor. Vamos correr, vamos um pouco adiante da multidão, porque Deus nos deu estratégia para buscar a sua face. Louvado é o nome do Senhor. Então Zaqueu correu. Zaqueu tinha seus métodos. Zaqueu correu. Estou dizendo que o desafio incondicional receberá mais do que o esperado. Então não tem condição. O texto diz: ele não posso, não tem como, ele não conseguia. Mas ele criou estratégia para a sua vitória. Está na hora de você levantar desse comodismo e criar estratégia para realizar o que você precisa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Um homem rico, um homem que não misturava com a multidão, um homem que tinha um diferencial muito grande daquele povo, agora passa correndo pela multidão. Isso é característica de quebra de protocolo da sua posição, da sociedade. Ou seja, descer, significa descer. Zaqueu passa correndo no meio da multidão. Quem sabe alguém diz: olha lá quem está indo lá, o cobrador de imposto, aquele baixinho que não perdoa ninguém, aquele baixinho que coloca caneta mesmo, vai passando ali correndo. Você viu quem está correndo lá na frente? O que será que aquele baixinho está buscando? Quando o baixinho subiu na figueira, significa que ele desceu mais um pouco. A sua subida na árvore significa que ele desceu outra vez, porque a posição dele, subir numa árvore, tudo isso é surpreendente para o povo. Então isso significa descer mais, significa renunciar mais, isso significa se despir mais para alcançar o alvo. Ele correu, ele subiu. Quando ele subiu na figueira, isso significa que ele desceu para a sociedade. Um homem que nem ele tinha os seus melhores carros, não havia necessidade de sair correndo para o meio da rua. Agora o Zaqueu está correndo, e agora ele sobe naquela figueira. Quando ele sobe na figueira, significa que ele desceu mais um pouco, porque ele sobe naquela figueira. Figueira, o texto diz que era alguma versão fala figueira brava, em outra versão fala sicômoro. Figueira brava traz o significado de dava muitos frutos, mas não são frutos tão bons para comer. Ou seja, era uma figueira rejeitada, e justamente na figueira rejeitada foi a oportunidade de Zaqueu, porque não havia outra figueira, só havia aquela na beira do caminho, e ele teve que subir naquela figueira. Isso tudo é determinação incondicional. Eu preciso correr, a multidão vai me ver, eu preciso subir em algum lugar, e o que tem? Uma figueira. Essa figueira brava é a figueira que dava folha maior, e ele subiu e se escondeu no meio desta figueira. Tudo isso é desafios, desafio para chegar a alcançar o alvo.
propósito, com desafio incondicional, recebe além daquilo que espera. Recebe além daquilo que espera. A figueira é tão desprezada na época, e hoje, ela está até hoje lá. Não posso afirmar que é a mesma, pelo menos o guia que estava conosco diz que é a mesma figueira. Está até hoje lá, e a gente está até hoje falando desta árvore. De repente a árvore ficou tão famosa. A árvore que Zaqueu subiu com o propósito de ver Jesus. Porque ele sabia que era por ali que Jesus havia de passar. Observa a inteligência de Zaqueu. Zaqueu corre. Zaqueu quebra o protocolo. Primeiro, corre. Segundo, ele sobe. Terceiro, ele demonstrou. Ele diz: eu sei que ele vai passar por aqui. Qual é o lugar que você tem frequentado? Qual é o lugar que você tem buscado a Jesus? Você tem usado sabedoria? Você tem certeza que Jesus passará o mesmo nos lugares que você está buscando? Aonde que você está buscando Jesus hoje em dia? Você tem certeza que Jesus vai passar? Porque Zaqueu, o texto diz que ele sabia que Jesus havia de passar por ali, e ali ele foi. Vá no lugar certo para você alcançar aquilo que você busca. Vá no lugar certo. Não entra em porta errada. Não anda com companhia errada. Não erra alvo. Vá no lugar certo. Tenha a estratégia certa, confirmada por Deus. Tenha propósito assinado por Deus. Vá aonde Jesus está. Cuidado lugar que frequenta. Cuidado lugar que você propôs em ir. Às vezes você pensa que Jesus vai estar lá, mas não é Jesus que está. É um outro que está lá. Porque outro também faz milagre. Mas tenha discernimento. Vá aonde Jesus está. Porque aonde Jesus está, a bênção será maior do que você espera. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Zaqueu agora está em cima da árvore, olhando, esperando a multidão. Zaqueu não imaginava, ou seja, ele renunciou, que os seus amigos da alta sociedade poderiam ver ele em cima daquela árvore, mas ele deixou todos por Jesus Cristo. Ele renunciou toda a companhia, ele renunciou todo os seus companheiros, agora para se isolar, para ficar só, porque Zaqueu estava sozinho. Zaqueu não estava com a multidão, não estava com os seus companheiros, não, Zaqueu estava sozinho. Às vezes a gente precisa procurar lugar de ficar só, porque parece que quando a gente está solitário, é quando Jesus nos encontra. É os momentos que nós pensamos que estamos solitários, sozinho, porque a multidão não aceitava ele. Ele não era amigo de ninguém ali. A multidão não queria, rejeitava ele. Os seus amigos não fariam o que ele está fazendo. Seus amigos não eram amigos de igreja, era amigo do mundo, amigo da farra, amigo de lugares altos, aonde Jesus não passa. E ele deixou tudo, ficou solitário, sofrendo desafios por causa de Jesus. Jesus sabe quem se dedica, quem renuncia por causa dele. Ele conhece. Zaqueu, um homem daquelas
postura, daquela envergadura. O texto é claro em dizer que ele era chefe e era rico, mas agora sozinho no meio de uma multidão, sozinho diante de uma multidão, mas com um propósito de ver quem era Jesus. Tem momento na nossa vida para nós termos um encontro mais íntimo com Jesus. É necessário sair do meio da companhia, sair do meio da normalidade. Às vezes o Senhor quer a gente solitário para falar conosco, solitário para falar conosco. Quem sabe você não pensou nisto ainda, mas o Senhor está dizendo para você: quando você estiver só, quando você escolher um lugarzinho para ficar só você, aí eu tenho uma palavra direta ao teu coração. Quem sabe uma palavra como a palavra que Zaqueu ouviu. Jesus dizendo: Zaqueu, desce depressa. Aleluia, aleluia. Agora vocês imaginam comigo, não perde o raciocínio comigo. Zaqueu sobe em cima da árvore para ver quem era Jesus. Logo ele tinha consciência que Jesus também não sabia quem era ele. Eles não tinham encontrado, não tinha se apresentado ainda. E Jesus chama pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Glória a Deus. Versículo de número 4. Versículo de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa. Aleluia. Porque o dia de hoje, Zaqueu, é o teu dia. O dia de hoje, Zaqueu, é o teu dia. Zaqueu, desce depressa. Porque hoje, Zaqueu, hoje, me convém posar em tua casa. É hoje, Zaqueu, que eu quero ir para a tua casa. Não é amanhã, é hoje, Zaqueu. É hoje. Zaqueu, desce depressa. A voz de Jesus, ela entrou no coração de Zaqueu, fez uma transformação, fez uma mudança na vida, no conceito de Zaqueu, transformando o coração de Zaqueu, de tal forma que fez uma conversão imediata na vida de Zaqueu. Aquela voz de Jesus: desce depressa, porque me convém ir à sua casa hoje, Zaqueu. Quando Jesus ouviu a voz de quando Zaqueu ouviu a voz de Jesus, Zaqueu se converte instantaneamente. Zaqueu entendeu e viu e conheceu que Jesus não era qualquer um. Ele entendeu que Jesus de fato era um Salvador. Acho que Zaqueu, eu posso conjecturar que ele quase cai de cima da árvore. E ele diz: de fato, ele é diferente de todos que eu conheci até hoje. A voz dele é diferente de tudo. Eu vim para vê-lo e saber quem era. Eu queria ver, mas Jesus trata com ele agora diferente que Jesus tratou com Zaqueu. Jesus não disse que tratou com Bartimeu. Jesus não disse para Zaqueu: Zaqueu, o que você quer em cima da árvore? Jesus não disse isso. Jesus disse: Zaqueu, eu quero ir para a tua casa. Desce depressa, que eu quero ir para a tua
casa. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aquela palavra de Jesus, aquela decisão de Jesus, ela fez um alvoroço no meio da multidão. Aquela palavra de Jesus, aquele oferecimento de Jesus, a ir para casa, fez uma diferença, fez um tumulto no meio da multidão. Diz que o texto, apressando-se, desceu e recebeu Jesus com alegria. Agora imagina o baixinho abraçado com Jesus, todo sorridente, chorando de alegria. Quando aquele povo que lutava, que queria, que buscava tocar em Jesus e era difícil ali, agora o homem rejeitado pela multidão, desprezado, injuriado, condenado pela multidão. A multidão não aceitou aquela situação, versículo 7. Não aceitou aquela situação. O texto diz que quando a multidão, todos vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Amados irmãos, as coisas espirituais, elas são discernidas somente espiritualmente. Tem gente que pensa que está andando com Jesus, mas ainda não conhece Jesus. Tem gente que pensa que está andando com Jesus e pensa que Jesus rejeita as pessoas, porque eu não gosto de alguém, eu não quero que Jesus abençoa este tal. Mas com Jesus não tem disso. Com Jesus todos são filhos. Jesus não faz a diferença de ninguém. Ele não faz acepção das pessoas. Para Jesus todos são filhos. Uns são filhos que estão na casa, outros são filhos que ainda virá para casa. Mas ele não faz diferença de ninguém. Às vezes tem muitas pessoas que estão andando com Jesus e não quer que Jesus abençoe fulano, não quer que Jesus abençoe ciclano, mas Jesus está dizendo: eu quero que todos cheguem ao conhecimento, que todos cheguem ao conhecimento. Timóteo fala sobre isso, que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento. E aquela murmuração se levantou ali, dizendo não contra exatamente a Zaqueu, falando até do próprio Jesus. Como pode hospedar um publicano, um homem pecador? Porque Zaqueu, irmão, Zaqueu era cobrador de imposto, mas cobrador de imposto com uma forma diferente. No tempo de Jesus, na época de Jesus, Israel era governada por Império Romano. Romano traçava, estipulava um valor de imposto por ano, 2 vezes por ano. O valor do imposto. Só um exemplo para você entender. Nós queremos 10 milhões, se fosse no Brasil, 10 milhões de reais de Israel este ano de 2020. Aí tem os ricos, as pessoas da alta sociedade, os esquemas, vão lá, compra esta proposta de 10 milhões. Depois que eles compram aquela proposta dizendo: não, eu vou te entregar 10 milhões para o governo de Roma. Aí ele tem que ir
cobrar os impostos dos judeus, que são irmão dele. Zaqueu era judeu. E o que ele ganhava nisso? O que ele ganhava nisso? Que os judeus sabiam que o valor de imposto que os publicanos cobravam deles era muito acima do valor que era preciso para entregar para Roma. Tipo 10 milhões, ele cobrava 3, 4, 5 vezes mais da nação que eram os seus irmãos. Eles conheciam o sistema, a humanidade, os israelitas, os judeus, conheciam o sistema, mas não poderia fazer nada. Não é diferente dos dias de hoje. Muitos falam do sistema, mas não temos o que fazer. Temos que aceitar o sistema. Então o sistema já é antigo. O sistema já sempre existiu. O sistema já é de muito tempo. Então, por conta disso, que os judeus não gostavam dos cobradores de impostos. Todo o trabalho, toda a infraestrutura pública passava pela mão desses publicanos. Então os publicanos eram rejeitados porque exagerava na sua cobrança. Então para eles este povo era rejeitado. E estes publicanos, judeus, normalmente são conhecedor do Torá, conhecedor da palavra. Mas quando eles se integravam a ser publicano, ele era excluído do meio da religião judaica. Então ele era um excluído. Mas Zaqueu criou no seu coração um desejo de ver Jesus. Então a multidão não aceitava, porque Jesus o aceitou, a multidão não aceitava. Versículo de número 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, preste atenção nisso aqui, Zaqueu disse ao Senhor, em outras palavras, Zaqueu não disse à multidão, Zaqueu disse ao Senhor, porque tratava de Jesus, tratava daquele que se ofereceu a ir para a tua casa. Eu disse que quando Jesus chamou Zaqueu, desce depressa, Zaqueu se converteu imediatamente. E agora Zaqueu pede a palavra e fala com o Senhor. Amados irmãos, quem tem a resposta é o Senhor. Quem liberta é o Senhor. Quem te perdoa é o Senhor. Quem popa o teu sofrimento é Jesus Cristo. Quem muda a situação é Jesus Cristo. Quem aceita é Jesus Cristo. Então não adianta falar com outro, fale com Jesus, porque é Jesus quem assumiu aquela situação. Não adianta ele se levantar e dizer para a multidão: ei, peraí, eu fiz coisa errada, mas eu quero me acertar. Não, ele não disse nada para a multidão, ele disse para Jesus. Ele disse para Jesus, porque ele sabia que é Jesus que resolve. Esta palavra é para você que tem comentado com outros e outros e outros, mas hoje Deus preparou você para ouvir isso aqui. Olha, o teu assunto é com Jesus, o teu problema é com Jesus, a tua conversa é com Jesus, a sua justificativa é com Jesus, os seus propósitos é com Jesus. O que você tem que oferecer é para Jesus, não é para a multidão, é para Jesus. O que está no teu coração tem que abrir para Jesus, porque é Jesus quem vai te dar vitória, rapaz. É Jesus que quer estar permanente na tua casa, não é a multidão. Muda o foco, vá para Jesus hoje.
hoje. Conta para Jesus, fala para Jesus, abre o teu coração para Jesus. Ele quer te ouvir. Ele se ofereceu aí à sua casa. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se nós falássemos menos com os outros, com a multidão, e falássemos mais com Jesus, eu acredito que nós estaríamos em outro patamar. Se nós falássemos mais com Jesus, principalmente no cenário que encontramos, se falarmos mais com Jesus e menos com a multidão, com certeza nós estaríamos num patamar melhor. Nós estaríamos numa posição melhor. Porque quem te recebeu foi Jesus. Quem te perdoou foi Jesus. Quem te aceitou foi Jesus. Quem falou contigo foi Jesus. Aleluia. E quando Ele quer fazer com você, não tem multidão que impeça. Não tem oposição que impeça. O que Jesus decidiu na tua vida está decidido. Acredita nisso hoje. O que Jesus decidiu sobre você está decidido. Jesus não olha a tua posição. Jesus não olha a tua situação. Jesus decidiu a te dar vitória. Decidiu a mudar a tua vida. Hoje Ele decidiu mudar todo o cenário. Ele não está nem aí com a multidão. Ele não está nem aí com a oposição. Ele faz o que Ele quer, pois Ele é Senhor das nossas vidas. Aleluia. Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. O coração transformado, um coração convertido, começa a sair da terra, sair do material e olhar para o espiritual. Isso são sinal, foi o que identificou, que trouxe evidência à salvação de Zaqueu. Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, aqui ele restitui quadruplicado, 4 vezes mais. Aqui ele apresenta a lei, Êxodo capítulo 22. Então ele demonstra que ele conhecia a palavra, ele conhecia o Torá, ele sabia quem era Deus, ele tinha consciência disso. Preste atenção numa coisa bonita. Depois que ele diz tudo isso, depois que ele abriu o coração para a pessoa certa, depois que ele falou com o personagem certo, depois que ele acerta o alvo, era aquilo mesmo que ele buscou. O versículo 9, disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Parece que a multidão disse: mas espera aí, ele pode até ser filho de Abraão, mas está desviado. Aí o Senhor diz: o Filho do Homem veio buscar, salvar o que havia perdido. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quando Jesus fala, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, Jesus fala com a multidão que não aceitava, a multidão que rejeitava Zaqueu. O Senhor está dizendo para a multidão:
recebe ele também como irmãos de vocês, pois ele é filho de Abraão, e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o desafio incondicional receberá mais que o esperável. O desafio incondicional, sem colocar condição, sem olhar a dificuldade, sem olhar o obstáculo, receberá mais que o esperável. Zaqueu esperava ver Jesus, mas ele alcançou a salvação em Jesus. Ele queria apenas ver Jesus de cima da árvore, mas foi privilegiado. No meio de uma multidão, Jesus chama o pequenininho lá de cima e diz: sabe onde eu vou posar hoje? Na sua casa. Glória a Deus. Quantos almejava isto, ouvir isto? Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Você é especial no meio da multidão. Jesus te escolheu. No meio